paz do Senhor, é uma satisfação muito grande estar aqui com vocês, mais uma vez, para mais um momento de aula, momento de conhecimento, pela graça e a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, nós estamos aqui com a oportunidade de aprendermos. Eu sou o pastor Gleidson, o professor Gleidson do nosso seminário, IBA, Instituto Bíblico de Anápolis. Você que está aí tendo a oportunidade de estudar, hoje nós vamos conhecer mais uma matéria, mais uma disciplina, e a nossa disciplina de hoje é Introdução ao Antigo Testamento. Vamos aprender algumas coisas, alguns princípios. É claro que não dá aqui apenas nesses vídeos para a gente esgotar tudo aquilo que o Antigo Testamento tem. Mas você também vai ter no material teórico algumas informações a mais, alguns materiais a mais para você poder estudar. Mas nós vamos fazer aqui uma panorâmica com relação ao Antigo Testamento, até porque a disciplina ela é uma introdutória, a introdução ao Antigo Testamento, e nós vamos aprender bastante aqui nessa aula. Então preste atenção, fique ligadinho, pegue o seu caderno, sua caneta, anote aí aqueles pontos que você acha importante e que você ainda não tinha conhecimento. Então vamos agora para mais um passo. Então, introdução ao Antigo Testamento, eu sou o professor pastor Gleidson Rocha, vamos para a nossa aula 1 de Introdução ao Antigo. Vamos lá. Primeira coisa, como é a estrutura do Antigo Testamento? Observe só, nós temos a divisão do Antigo Testamento com 39 livros. Ou seja, ele se divide em livros históricos, e os históricos nós vamos ter o Pentateuco, que é de Gênesis a Deuteronômio. Nós sabemos quem é o autor do Pentateuco, que é Moisés. Escreveu então desde o livro da origem, né? Gênesis, a origem, até Deuteronômio, que é Deuteronomos, lei, é lei pela segunda vez, ou repetição da lei em Deuteronômio. E nós vamos ter também os livros hagiográficos. O que é geográfico? Livro dos santos, ou biográficos. Vai falar sobre Josué, sobre Esther, e nós temos também, aqui dentro do Antigo Testamento, uma outra estrutura de livro, que é os livros, que são os livros poéticos. Pastor, quais são os livros poéticos? Jó. Vamos ter Cantares de Salomão, Salmos, Provérbios, e nós temos dentro dessa estrutura poética o que nós chamamos de livros sapienciais, ou seja, sabedoria, livros de sabedoria. Não se trata de livro apócrifo, tá? Que nós conhecemos que existe o livro apócrifo da sabedoria. Não, eu estou falando de estrutura literária. É um livro sapiencial, de sabedoria. Ou seja, o provérbio, o livro de provérbios é um livro sapiencial. Um livro escrito por quem? Provérbios de Salomão, ok? Temos também os livros proféticos. E os livros proféticos vão se dividir em profetas maiores, que nós conhecemos. Isaías, Daniel, nós temos Jeremias, Ezequiel, e temos também os livros proféticos dos profetas menores. Quem são? O Oséias, Amós, o Zacarias, são os profetas menores até Malaquias, ok? Visto então essa questão da estrutura de introdução ao Antigo Testamento, nós vamos agora responder a um questionamento. Primeiro, por que o Antigo Testamento está na Bíblia? Você já se perguntou para você? Por que o Antigo Testamento está na Bíblia? Já que nós vivemos num período da graça, Jesus Cristo veio, por que nós temos então que ter o Antigo Testamento na Bíblia? Se nós não seguimos a lei, observe bem então alguns princípios. Primeiro, o Antigo Testamento está na Bíblia exclusivamente para ser interpretado à luz do Novo Testamento. Entendeu? Como é que você vai entender o Antigo Testamento? Se você usar o Novo para interpretar o Antigo. Entendido? Vamos ver agora o próximo. 3 tipos de materiais do Antigo Testamento em relação ao Novo Testamento. Quais são esses 3 tipos? Nós vamos ter, então, coisas reveladas no Antigo Testamento que ainda vigoram no Novo Testamento. Pastor, o que poderia ser o que foi revelado no Antigo e que ainda vigora no Novo Testamento? Por exemplo, amar a Deus sobre todas as coisas. Isso vigora. O Novo Testamento, Jesus repete esse mandamento. Por quê? Porque ele é considerado pelo próprio Cristo, quando ele responde lá em Mateus capítulo, se não me falha a memória, 22,
a partir do verso 34, um fariseu pergunta para ele qual é o maior dos mandamentos, e ele diz, olha, amarás o Senhor teu Deus de toda a tua alma, todo o teu entendimento, todo o teu coração. E ele vai dizer o segundo semelhante a esse, amarás o próximo como a ti mesmo. Destes mandamentos dependem toda a lei e os profetas, ou seja, ele foi revelado no Antigo e permanece no Novo Testamento até hoje. O próximo que nós vamos observar são as coisas que foram reveladas no Antigo Testamento e que foram modificadas no Novo Testamento. Pastor, um exemplo então, vou dizer para você. Por exemplo, no Antigo Testamento não se comia a carne de porco. No Novo Testamento já diz, comei de tudo o que há no açougue. Entenderam? Então, foi o quê? Modificado no Novo Testamento. Outra coisa também que poderíamos citar, o sacrifício de animais. Era feito no Antigo Testamento e no Novo foi modificado. Não há mais o sacrifício de animais, certo? Por quê? Porque o sacrifício ainda existe, e como o sacrifício ainda existe, hoje o sacrifício, na verdade, apesar de o sacrifício de animal no Antigo Testamento ser algo físico, onde se cortava o cordeirinho, o animal, e oferecia o seu sangue, aspergia sobre o propiciatório, hoje o sacrifício ele é espiritual. É um sacrifício que nós devemos fazer, e Paulo vai dizer isso aos Romanos, dizendo o quê? Que é o nosso culto racional. E isso é que faz com que a gente transforme a nossa maneira de pensar. Certo? Então, o terceiro, coisas reveladas no Antigo Testamento que foram canceladas. Poderíamos citar esse também, onde não há mais sacrifício de animais. Ok? Não há mais sacrifício de animais. Nós não temos mais aquela liturgia, aquelas festas que tinham, de repente, dentro da cultura judaica, que tinham todo um arcabouço profético, pedagógico, dentro do Antigo Testamento, que hoje nós já não usamos mais no Novo Testamento. Deus é o Senhor da história. Mas antes de entrar nisso, algo que também foi abandonado do Antigo para o Novo. O que foi abandonado? Observe a revelada no Antigo foi cancelada no Novo. Só um detalhezinho. A circuncisão. Por exemplo, a circuncisão no Antigo Testamento era feito com o judeu. No Novo Testamento nós observamos o quê? Paulo lá no capítulo 4 de Romanos vai dizer que Abraão foi chamado para ser pai de circuncisos, sendo ele ainda incircuncisos. Ele era incircunciso. Ou seja, a nação de Israel teve por pai Abraão, ele era incircunciso e foi chamado para ser pai de judeu, circunciso. E hoje no Novo Testamento, depois em Atos você vai ver o concílio que acontece, foi estipulado a não mais necessidade de fazer a circuncisão, de circuncidar-se. Não precisa mais. Então isso foi abolido. Pois então vamos então para o próximo tópico. Deus é o Senhor da história. Quais são as duas etapas da história da salvação? Primeira, observe, a dispensação de Israel no Antigo Testamento. Como isso acontece? Da seguinte forma, observe que Deus cria Adão, depois cria Eva, Deus faz, antes disso, o habitar, né? Ele cria a terra, cria a água, cria toda a moradia, toda a estrutura para depois colocar os seus habitantes. Então, depois que tudo estava pronto, ele cria então Adão e Eva. A partir daí, nós vamos ter um incidente que acontece onde Caim mata Abel. Depois disso, nós vamos ver que só é considerado como filho de Deus já o seu filho Sete, como filho de Adão e Eva. Esse sim era considerado então, porque Caim já não era mais considerado como filho de Adão e Eva, devido ao seu pecado, e não era considerado como da origem divina, ou de Deus, da criação de Deus, como povo de Deus. Como é chamado depois, você vai ver lá no capítulo, se não me falha a memória, 6 de Gênesis, que vai dizer sobre a questão dos filhos de Deus, com as filhas dos homens. Isso já é justamente dizendo que os filhos de Deus vieram da origem de Sete, e filho dos homens, a origem de Caim, certo?
Então, a primeira coisa, a dispensação de Israel. Como é que isso acontece? A partir daí, nós vamos ter então o dilúvio com Noé. A partir de Noé, nós vamos ter os seus filhos, Sem, Cão e Jafé. Sem vai dar origem a um povo de Israel, o povo de Deus. Ali vai dar origem a Abraão, o povo de Deus, Ur dos Caldeus, Mesopotâmia e, lógico, Jesus veio da descendência ou do povo de Israel. Ok? Então, começa em Israel. Segundo, a dispensação da igreja. Como é que isso acontece agora? Antes, Deus tinha escolhido um povo. Aí você vai observar lá no Evangelho de João, ele vai dizer, olha, eu vim para os meus, ele veio para o mundo e o mundo não o conheceu. Eu vim para os meus e os meus me rejeitaram. Portanto, todo agora que vier a mim, eu lhes darei o direito de serem chamados filhos de Deus, ou aquele que crer em mim. Ele está dizendo o quê? Que agora já não é mais filho de carne ou sangue, mas filho do coração. O apóstolo Paulo vai dizer que nós somos adotados, ok? Então, começa então a dispensação da nação de Israel, ou seja, a promessa, e da igreja, a promessa já concretizada. Tudo bem? A história da salvação começa a se desenvolver no tempo do Antigo Testamento e atinge o seu clímax onde? Lá em Gálatas capítulo 4, versículo 4, que ele diz que por se chegar à plenitude dos tempos, ou seja, o idioma, a estrutura política, tudo isso corroborou para que Cristo viesse em carne, nascido de mulher. Ok? Próximo agora nós vamos ver sobre a questão da profecia e promessa no Antigo Testamento e no Novo Testamento o cumprimento. Como é que isso acontece? Observe só, Antigo Testamento, quem que nós temos? Israel. Novo Testamento, igreja. No Antigo Testamento nós temos um povo nacional. No Novo Testamento, o que nós vamos ter? Um povo espiritual. No Antigo Testamento nós vamos ter uma aliança provisória. No Novo Testamento nós temos uma nova aliança e eterna aliança. No Antigo nós temos elementos proféticos e pedagógicos. Já no Novo Testamento, a centralização é em Jesus, o cumprimento, ele é o mestre, ele é o exemplo a ser seguido. Nós temos também no Antigo Testamento elementos plurais, ou seja, a pluralidade. São as festas, os elementos simbólicos, as liturgias de culto, tudo que existia de indumentária, vestimenta, os dias, tudo isso eram elementos plurais. Já hoje, no contexto de Novo Testamento, é a singularidade. Por quê? Porque Jesus é um só, é o elemento singular. Já não precisamos mais daqueles elementos que hoje por aí se usam. Você já deve ter visto, né? Arquinha para vender, pedacinho de madeira para vender, terra lá não sei da onde, Israel, o óleo de cor não sei o que veio ungido não sei da onde. Isso tudo agora é dispensado porque não exige-se mais. Hoje no Novo Testamento existe a singularidade, ok? Próximo. Vamos fazer aqui um rápido resumo então da história do Antigo Testamento. Primeiro, Gênesis é origem. Êxodo, saída. Quando ele fala do pecado, Paulo diz o quê? Todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Essa necessidade de reconhecer que se está em pecado vem desde Gênesis, a origem, até Êxodo, que nós vamos entender, que é a saída do povo. Saída do povo em que sentido? Saída do povo do Egito, ou do mundo, do estado de idolatria. Egito traz a visão de mundo, de contexto. E hoje no Novo Testamento nós entendemos que nós estávamos no mundo e agora somos retirados do mundo, certo? Por quê? Porque o homem, na sua origem, lá em Gênesis, pecou, ok? Qual é o nosso êxodo, então? Quando nós saímos do mundo, do nosso estado de origem pecaminosa, onde Adão cai lá em Gênesis. Tudo bem? Êxodo capítulo 3 vai falar um ponto muito interessante. A sarça não se queimava, porque Deus queria mostrar a Moisés o seu poder, as maravilhas que ele podia fazer e os milagres.
Vamos fazer um rápido comentário para você entender. Por que a sarça não se queimava? Como é que isso aconteceu? Primeiro nós vamos entender o seguinte. Moisés viveu 40 anos, vou repetir. Moisés viveu 40 anos no Egito. Foi criado lá. Aí ele comete aquele homicídio e aí ele vai para o deserto apacentar a ovelha, onde ele conhece o seu sogro Jetro. Lá ele fica 40 anos no deserto apacentando ovelhas. E lá nesse 40 anos no deserto, já com 80, ele vê uma sarça. O que é uma sarça? Era um arbusto. E era comum naquela época, devido ao calor no deserto, esse arbusto pegar fogo e se consumir. Pegava fogo, queimava, virava cinza, entendeu? E aí, nesse estado de virar cinza, que era um fato comum, um desses arbustos, uma dessas sarças, pegou fogo, mas ela não se queimava, ela não se consumia. Esse era o milagre. Porque Moisés, então, olha para aquilo e vê que aquela sarça, aquele arbusto, não se desfaz, ele não vira cinza, mas estava em chamas. E isso chama a atenção de Moisés, prende a atenção de Moisés. Então ele se dirige até lá. E Deus fala com Moisés. Aí então você vai observar por que a sarça não se consumia. Porque era o poder de Deus, era Deus se manifestando por meio do fogo, uma simbologia, ok? É o que nós chamamos de teofania, as aparições de Deus, isso acontece muito o quê? No Antigo Testamento, não é isso? Nós vamos observar isso lá no Antigo, que é teofania. São as aparições, as diversas formas de Deus se manifestar. E aí agora nós vamos passar para outro ponto importante do Antigo Testamento, que são sobre os juízos e as alianças que aconteceram. Primeiro juízo que nós conhecemos no Antigo Testamento é fácil, você deve se lembrar. O juízo de Noé, que foi o dilúvio. Segundo juízo, a crucificação de Jesus. E o terceiro juízo, o fogo. Lembra lá quando João está batizando Jesus, ele diz assim: eu vos batizo com água, mas aquele que vem após mim vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Esse fogo é juízo. Portanto, tome cuidado, viu? Uma vez eu vi um certo pregador dizendo que existia um batismo muito melhor do que o batismo do Espírito Santo, que era com fogo e que Deus ia fazer fogo cair na igreja. Se alguém falar isso, eu saio da igreja na hora, porque isso é juízo e você será consumado pelo juízo de Deus. Agora vamos entender a questão da aliança. A aliança noêmica. Como é que isso aconteceu? Sem, Cão e Jafé, os 3 filhos de Noé. Quando Noé tem aquele episódio que ele estava embriagado, e Cão então encontra Noé, e Noé estava no estado de embriaguez, estava nu, e ele zomba do pai. Então, por causa disso, há uma série de consequências. Porque Sem vem então cobre o seu pai, e Jafé ajuda Sem a cobrir o seu pai, a nudez do seu pai. Na hora da bênção, o Noé então vai dar uma bênção para seu filho Sem, e ele diz: olha Sem, sobre ti está a minha bênção. E aí ele olha para Jafé e diz: Jafé, a sua bênção está debaixo da tenda de seu irmão Sem. E Cão, por ele ter zombado, foi amaldiçoado, ele não recebeu a bênção. E aí nós vamos entender algo muito importante. Abraão, quando nós vemos a aliança abraâmica, nós vamos trabalhar sobre a escola da fé e não sobre a bênção de aliança. A aliança agora vem por outro meio. Vamos voltar mais uma vez no nosso slide. Observe que a civilização pré-diluviana vai acontecer o seguinte: Abel, filho de Adão e Eva, Sete, filho de Adão e Eva, Enos, que era filho de Sete, Enoque, filho de Jared, Noé, filho de Lameque. E aí nós vamos ver agora a aliança pós-diluviana, aliança noêmica. Olha só o que eu estava dizendo para vocês. Olha a curiosidade. Sem deu origem a que povo? Semita. Aí vem então a aliança abraâmica, Ur dos Caldeus, Mesopotâmia. Abraão surge justamente dessa região, e aí vem o povo de Israel, e de Israel vem quem? Jesus. Quem era então a bênção sobre Sem que Noé estava profetizando?
que viria o Salvador. Essa é a maior bênção que o homem poderia receber. Isso lá em Noé, sobre Sem. Sem daria origem a um povo, que surgiria, uma nação que viria quem? Jesus. E agora nós vamos olhar o Cão. Cão, na verdade, deu origem a que povo? Os cananitas, cananeus, jebuseus, filisteus, amorreus, heteus, girgazeus e o Misraim, que deu origem ao povo egípcio. Então, tudo que é eu que você achar na Bíblia, aquele povo que era contra a nação de Israel, eles então surgem com a nação de origem de Cão, ok? E Jafé, olha só a surpresa, ele deu origem ao povo gentílico, aos gentios. Lembra lá, Noé dando a bênção? Disse Jafé, a tua bênção está debaixo da tenda do seu irmão Sem. Quem era a bênção? Jesus. Então, a bênção dos gentios veio do povo de Israel. Então, desde Noé, o povo gentílico já estava fazendo parte da aliança da bênção que era Jesus. Lá em Noé. Por que eu estou dizendo isso, pastor? Olha só para você ver. Porque quando no Antigo Testamento você observa esse detalhe, é tão importante, porque muita gente hoje diz assim, ainda bem que o povo judeu rejeitou Jesus, que não quis Jesus e sobrou para nós. Tem gente que fala isso. Ainda bem que eles rejeitaram, por isso que hoje a gente tem Jesus. Não, isso não existe. O povo gentílico já estava na bênção de Noé sendo citado. Ok? Viram esse detalhe? Guardem isso, anotem isso, porque agora vocês são mentes pensantes e não são mais pensadores comuns, ok? Bênção da primogenitura. Quais são os mistérios dessa bênção aí, meu querido? Primeiro é profético didático. Depois, a primogenitura de Deus, Jesus. E o primogênito quer dizer o quê? Primícia, o primeiro. Então vamos observar. Começa então com Naor, que era o pai de Tera, ou Terá, se preferirem. Terá foi pai de Abraão, Naor e Arã. Abraão, Naor e Arã. Arã era o pai de Ló. Ló, sobrinho de Abraão, e vocês conhecem bem na história. Êxodo, então, significa o quê? Saída. Tirar Israel do Egito. Conversão. Obra de Deus, é instantânea. E tirar o Egito de Israel, santificação. Processo e principal instrumento é a palavra de Deus. Qual é a nossa missão hoje, igreja? De ir lá no mundo, tirar o povo do mundo e trazer para onde? Para a igreja. Igreja é o lugar onde Deus tira o Egito do povo, tira o mundo do povo. Deus chama Moisés e manda lá para o Egito, para tirar o povo do Egito. E traz para onde? Para o deserto. O deserto é o lugar onde Deus tira o Egito do povo. Entendeu a simbologia? Isso é muito importante. Outra coisa importante para nós observarmos, o tabernáculo, nós temos o átrio, o santo dos santos, a arca da aliança, e nós vamos encontrar os elementos dentro da arca. Vara de Arão, tábuas da lei e maná. Por que esses elementos foram modificados? Lembra que eu disse lá, modificado no novo? Olha só, vara de Arão simboliza o quê? Autoridade. O que Jesus disse? Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Tábuas da lei. A palavra que eles tinham, a palavra de Deus. O que isso diz? Ele diz, eu sou a palavra, eu sou a verdade. Quem que disse isso? Jesus. E o maná, que significa que o que? O pão, era o pão que Deus fez cair do céu, lá no deserto para a nação de Israel comer. O que Jesus falou? Eu sou o pão da vida, o pão vivo que desceu dos céus. E o nosso êxodo cristão está lá em Colossenses, capítulo de número 1, versículo 13 e 14. Você vai poder abrir sua Bíblia e olhar lá. Já em Levítico nós vamos ver que Levi é a tribo sacerdotal de Israel, Arão era o sumo sacerdote e os descendentes sacerdotes. Deixa eu dizer um detalhe aqui. Todo sacerdote é um levita, mas nem todo levita era um sacerdote. Aí, quando ele não era sacerdote, ele cuidava das outras coisas. Ele ia varrer o templo, limpar o templo, lavar o templo.
Se era para tocar, ele tocava. Se era para arrastar a banca, ele arrastava. E hoje nós cometemos uma falha muito grande, que é achar que levita é aquele que canta. Não, levita é o sacerdócio, aquele que prega. Aquele que está lá dentro, que corresponde a oferecer os sacrifícios. Ok? Profeta representa Deus perante o povo. Ou seja, ele vai falar aquilo que Deus quer para o povo. E o sacerdote representa o povo diante de Deus. Ele oferece o sacrifício para Deus, para que Deus perdoe o povo. Viu a diferença? O sacerdote, então, significa, no latim, santo ou preparado por Deus ou para Deus. Sacer, sagrado, dote, dom, dádiva. Sacerdócio, mediação representativa para a salvação. Sacerdócio da igreja. Lá em 1 Pedro 2,9. Vós sois nação santa, raça eleita, sacerdócio real. Povo de propriedade exclusiva de Deus. E o sumo sacerdote, que é Jesus, Hebreus, capítulo 7 e 8, você pode olhar também, você vai ouvir sobre essa questão do sacerdócio. Falando sobre sacerdócio, nós lembramos sobre Melquisedeque, que você vai ler lá sobre Jesus. Deus proclama sacerdote, Melquisedeque, ninguém pregou para ele, o próprio Deus. Melquisedeque era rei de Salém, e Salém provavelmente é um povo descendente de jebuseus, de Cão. Por isso que ele não diz quem é o pai e quem é sua mãe. Jamais citaria um sacerdote vindo de um povo jebuseu. Mas alguém pregou para ele e esse rei de Salém, Melquisedeque, se tornou um sacerdote por excelência. Tanto que foi levado ofertas para ele, teve um encontro dele com Abraão, você vê isso lá na história. O sumo sacerdote de origem, então, o sumo sacerdote de Jesus, ele tem origem aonde? No plano divino da salvação, perpetrado no céu antes da fundação do mundo. O ícone humano, que representa isso, Melquisedeque, sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque, está lá no Salmo 110, 4. Quais são os fundamentos? É eterno, cumprimento e conhecimento. Representatividade, pessoa singular, só Jesus. O sumo sacerdócio de Arão, olha só para a gente comparar, já estamos terminando. A origem, plano da instituição de Israel na pessoa de Levi. Ícone humano, Arão, que veio da origem sacerdotal levita. Fundamentos, era provisório, profecias e promessas, aprendizado. Representatividade, eu já disse, são os emblemas plurais, o ato, sacrifício, festa, nós já falamos sobre isso. E a dimensão, nós aprendemos no hebraico, Messias, grego, Cristo, em português, ungido. Quando diz lá, não toqueis no meu ungido, está falando dele, tá? De Cristo, não é de você não. Histórica, a dimensão histórica, o cativeiro babilônico, durou 70 anos. A Síria é usada por Deus para libertar o seu povo. Nacional, a disciplina de Israel visando a continuidade da encarnação histórica do Messias. Messiânica, ela é dupla. Pessoa do Messias, Messias Cristo ungido e a igreja. Então, para encerrar, nós vamos observar que a Bíblia tem 40 autores, 1.600 anos, 2 testamentos, 39 livros no Velho Testamento, ou no Antigo Testamento, 27 no Novo Testamento, total 66 livros. Quais eram as profissões que nós tínhamos lá? Rei, estadistas, pescadores, médico, tínhamos um teólogo, que é o apóstolo Paulo, cientista, poeta, vaqueiro, que é Amós. E quais são as evidências do Novo Testamento para a inspiração do Antigo? Nós temos aqui então alguns textos bíblicos, você pode olhar lá em Mateus e em João, que vai trazer a afirmação de Jesus, a afirmação de Paulo quando ele escreve a 2 Timóteo, lá no capítulo 3, 16, a afirmação de Pedro, lá em Atos 2, 19, 21 e Joel 2, 30. E aí nós vamos depois para uma próxima aula, para nós aprendermos sobre o conceito de escola da fé. Até a próxima aula, se Deus assim nos permitir. Fiquem com Deus. Até a próxima aula. Deus os abençoe.